que eu diria para os coaches, né, em termos de usar PNL? Quando eu comecei a estudar todas essas coisas, uns 20 e poucos anos atrás, né, eu fui uma das primeiras pessoas a estudar coaching, assim, no Brasil, quando a coisa estava começando e tal. Para começar, eu resisti muito com a PNL, eu fiquei implicando com a palavra programação, né, porque como assim programar pessoas? Eu psicólogo, né, e tal. Aí eu entendi que não tem nada a ver, não existe nenhuma programação de pessoas. A programação é a sequência que você já traz problemática. E a programação neurolinguística é você estudar essa sequência problemática e você buscar novas coisas. Quando eu comecei a estudar, tinha uma onda, né, nessa época, uns 20 anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, coaching foi um pouquinho depois, é que na verdade se deveria separar coaching de programação neurolinguística. Na verdade eu entendi muito bem que isso era muito uma jogada de mercado, né? Porque já tinha muita gente fazendo PNL e muito pouca gente fazendo coaching. Então havia um acordo de cavalheiros de mercado onde a gente, não vamos dizer que não misturar coaching com PNL, porque já tem muita gente fazendo PNL e nós estamos fazendo algo diferente. Até então coaching era uma novidade. Muito poucas pessoas faziam isso. Mas na verdade eu continuava fazendo esses cursos das pessoas que diziam que não faziam coaching com PNL e tinha lá níveis neurológicos do Diltz e uma série de outras coisas assim. Né? Desde que eu estudei as duas coisas, eu não aceitei isso e eu explicitamente, desde que eu comecei a ensinar coaching, há uns 12 anos atrás mais ou menos, o meu coaching é coaching neurolinguístico. É explicitamente conectado com a programação neurolinguística. Por quê? Porque eu acredito que quando você junta coaching com programação neurolinguística, você tem um resultado muito mais profundo. Por quê? Porque a programação neurolinguística, se você parar para pegar a palavra programação neurolinguística, você tem neuro, que tem a ver com neurologia, mecanismos de funcionamento do sistema nervoso, sistemas de aprendizagem, linguística, os significados que nós criamos, que nós geramos, e programação, o sequenciamento que nós fazemos. Então, por que a PNL ela é muito eficaz e poderosa? Porque ela mexe nessa estrutura de tal maneira, Richard Bandler fala do efeito catástrofe. Se você pega um garfo e você fica mexendo nele até certo ponto, não vai acontecer nada com o garfo. Ele continua o mesmo garfo. Mas se você passa de um certo ponto e começa a mexer muito nele, dali a pouco você começa a deformar o garfo. E ele não é mais o garfo. Ele vai deformar de uma tal maneira, ele diz que na física isso é efeito catástrofe. Então, você deforma a coisa em um determinado ponto e não é mais o garfo. Para você poder usar o garfo, você vai ter que mandar derreter ou levar num lugar para ajeitar, porque você mexeu na estrutura de tal maneira que é impossível a coisa voltar a ser o que era antes. E ele também diz uma outra coisa que eu acho bárbara. Ele diz assim, para mim, eu construí a PNL assim. Eu não quero uma nave espacial, um ônibus espacial que funcione 25% das vezes. Eu não quero uma torradeira que 37% das vezes faça pão para eu tomar café da manhã. Eu quero uma torradeira que, enquanto ela estiver funcionando, 100% das vezes ela faz o pão que eu preciso comer. Eu quero um carro que 100% das vezes ele vai funcionar. Ele vai me levar aonde eu preciso ir. Então ele construiu muito a PNL num processo que você faz esse efeito catástrofe e você pega o problema, você deforma a estrutura do problema de tal forma que a pessoa não consegue mais repetir o problema daquela maneira. Então as técnicas de PNL, elas desestruturam a estrutura problemática e ajudam você a criar uma estrutura mais saudável em relação a todas essas coisas. E o coaching, por que eu acho que é importante para o coaching? Porque o coaching, a proposta do coaching, e eu dou formação em coaching também pela ICI, com certificação que vem da Alemanha, etc. O coaching tem a proposta de, em pouco tempo, você ajudar a pessoa a construir um resultado para a sua vida. Então você tem lá 7, 10, 12 sessões, dependendo do contrato, do tempo, da história, para você fazer a pessoa fazer uma mudança. E o que eu vejo é que quando a pessoa ela tenta em vão tirar a PNL do coaching, o processo fica muito racional. Né? Fica muito escolinha do professor Raimundo. Pega, faz essa fichinha aqui, aí todo mundo, então leu, escreve aqui, ó que bonitinho que você escreveu, isso, eu quero isso, que legal, tão bonitinho. Fica um processo muito racional. Ajuda, tem insights, ajuda, certamente. Né? É melhor do que nada. Mas quando você acrescenta nessa equação a PNL, você acrescenta processos que vão gerar uma mudança na estrutura. Todo o meu processo de coaching,
ele tem a PNL em sua estrutura. Eu, inclusive, ensino o painel de controle do Richard Bandler, que é muito interessante, que ajuda você a criar estados poderosos de mudança na hora que você está construindo um resultado. Eu falo também muito que mais importante no coaching, no meu entender, não é a meta do coaching, é a consolidação da meta do coaching, porque todo mundo pode conseguir um resultado e no dia seguinte deixar de fazer aquilo e voltar para o padrão antigo, porque a coisa não foi consolidada. E a PNL, com a ponte ao futuro, com os trabalhos de linha do tempo e uma série de outras coisas assim, com as âncoras, né, com o trabalho, o alinhamento dos níveis neurológicos, podem ajudar nessa consolidação. Então eu acho que o coach que trabalha com programação neurolinguística, ele ganha um poder, uma eficácia, um poder de ação, de transformação muito grande. Eu não entendo essa rixazinha que tem, né, de coaching ou PNL sem PNL. O coaching em si, ele já é uma junção de várias disciplinas. Entra coisas da psicologia, da sociologia. Então por que não também trazer PNL? A hipnose propriamente dito também. Né? A minha certificadora internacional, para você ser Master Coach, ela exige que você tenha estudos avançados em hipnose. Você vai fazer hipnose com o seu cliente, não é hipnose no sentido de botar o cara lá de olho fechado, é a linguagem hipnótica. Porque quando você usa a linguagem hipnótica, que a PNL modelou, você acessa a mente inconsciente, você faz o cliente mergulhar dentro de si, só conversando com ele, não precisa botar ele de olho fechado, não. Só conversando com ele, você conta metáforas, ele gera pesquisas transderivacionais, ele mergulha dentro de si e cria coisas incríveis para si. Então eu acho que tudo isso soma para o coaching algo incrível e aumenta o poder e a eficácia dele. Os meus alunos que se formam em coaches, eles têm resultados incríveis, porque aquilo que muitos coaches levam um processo inteiro de coaching para trabalhar, eles trabalham em 1, 2 sessões. Então é como se em um ciclo de coaching de 7, 10, 12 sessões, eles fizessem vários processos de coaching ali dentro de um grande processo de coaching, porque a PNL ajuda a coisa muito mais rápido. Mas eu respeito aquelas pessoas que acham que você tem que ser purista e separar, mas eu não entendo essa coisa do purismo, porque o próprio coaching já foi um subproduto da PNL e do movimento do potencial humano que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 60. Então, na verdade, eu acho que o importante é você saber o que você está fazendo. Uma coisa que você disse que é muito importante também, né, quando você colocou, e eu concordo, né? Hoje tem muita gente indo para as redes sociais e se investindo de uma autoridade em coaching, em programação neurolinguística, em hipnose. Meu conselho para quem está querendo começar é cuidado. Tá? Eu sei que a gente está vivendo hoje num mundo em que a informação precisa ser mais rápida, que as pessoas têm menos tempo. Eu concordo com tudo isso, tá tudo well and fine comigo sobre isso. Mas tem coisas que você não aprende no final de semana. Se alguém disser para você que vai te formar em coaching no final de semana, sai correndo, porque não é possível isso. Se alguém disser que você vai se tornar um grande hipnólogo em um final de semana, sai correndo. Você pode aprender coisas muito legais no final de semana, mas você precisa de tempo, de maturidade, de prática, de estágio, você precisa atender pessoas, você precisa ter as suas habilidades verificadas. Verifique se a pessoa com quem você vai se tratar, né, ou como coaching, como hipnoterapeuta, PNL, se ela pertence a associações internacionais reconhecidas, que juntam profissionais de nome, de reconhecimento, porque não tem uma regulamentação, por exemplo, aqui no Brasil, como tem o Conselho de Psicologia, de Medicina, e você vê que mesmo com a regulamentação você tem profissionais ruins, né? Então, se você pega algo que não tem uma regulamentação, eu vejo o tempo todo pessoas que fazem curso de um final de semana e se intitulam coaches, se intitulam hipnólogos, hipnoterapeutas e fazem um monte de coisas absurdas, porque o perigo é que tem pessoas que tudo bem, você pode fazer qualquer coisa, nada vai acontecer com elas. Mas tem pessoas que têm um estado mental muito fragilizado. E se você for mexer nessa caixa de Pandora sem ter habilidade, treinamento, conhecimento, leitura, tempo, estudo, você pode fazer muito mais mal do que bem. Então, muito cuidado com as formações. Eu sei que eu sou antipático quando eu digo isso, mas eu quero ver as pessoas bem formadas, bem treinadas, com coisas que realmente funcionam. Eu tenho cursos online de coaching, PNL e tal, mas eu não formo ninguém. Eu tenho cursos online que tem uma carga horária muito maior do que a maioria dos cursos presenciais do mercado, mas eu não formo ninguém online, porque é proibido isso.
Eu tenho lá o meu curso inteiro de coaching online, tenho meu curso inteiro de PNL online, mas eu não formo ninguém, eu não dou certificado de formação online, porque nenhuma certificadora séria internacional considera que você pode ser practitioner em PNL online. Por quê? Porque você precisa ter a prática, você precisa estar lá. Eu não sei se você online em casa vai praticar, vai fazer as coisas, porque não adianta só conhecimento teórico. Para PNL, a teoria é o menos importante. Você lê a técnica, faço leitura dinâmica, leio, aprendi tudo. Eu não sei se você sabe lidar com pessoas, se sabe fazer rapport, se você sabe interagir com o cliente. Então tem coisas que você precisa verificar na prática a posição do aluno. Pode ser que isso mude algum dia, a gente está atento aí e tal. Eu tenho lá o conhecimento online para as pessoas poderem aprender, porque muita gente não pode fazer a formação, mas eu não formo ninguém. Você não vira hipnoterapeuta comigo, você não vira coach comigo, apesar do meu curso ter online muito mais hora do que a maioria dos cursos presenciais do mercado. Né? Mas é isso que você falou, tem gente que dá curso de 4 horas, um e-book de 20 páginas, né? Que custa uma fortuna, e aí, nada contra, né? Ganhar dinheiro acho que é sempre bom, né? Mas vamos fazer a coisa certa e eficaz, né? Que gera um resultado. Então, para vocês aí que têm interesse, né, em aprofundar, fiquem atentos, né? A gente está falando aqui nesses detalhes, no nível de formação, no nível de conhecimento que se tem, né? Enfim, o que a pessoa está oferecendo para você. E tem coisas que o tempo é insubstituível, você precisa praticar. Né? Você precisa fazer, praticar, lidar com as pessoas. Não adianta só você criar um canal com uma mega produção e tal, e você não tem profundidade. É o que eu mais vejo por aí. Muita gente com uma mega produção, né, de estúdio, de luz, de coisa e tal, mas quando você vai ver o conteúdo, as coisas mais básicas estão faltando ali. E isso é muito sério, porque lidar com pessoas é a vida de outras pessoas. Recentemente eu vi uma coisa, né, que uma pessoa seria capaz de curar em 1, 2 sessões a fobia social de algumas pessoas. Eu acho muito difícil, porque fobia social é diferente de fobia de automóvel, de avião. Por exemplo, fobia de automóvel, de avião é uma coisa pontual, uma coisa específica ligada a um objeto específico. Agora, quando você fala de fobia social, você está falando de alguma coisa muito mais complexa que envolve dinâmicas, relacionamentos e tal. Eu acho que você precisa de mais do que uma única sessão para poder trabalhar isso. Mas, né? Você falou, por exemplo, a pessoa pode parar de fumar em uma sessão. Eu posso associar o cigarro ao desprazer em minutos. Eu já fiz alguma coisa parecida da pessoa associar com alguma coisa muito nojenta o cigarro e parar de fumar. Mas em alguns casos a situação é um pouco mais complexa, tem várias dinâmicas envolvidas no ato de fumar, de usar drogas, tem várias intenções positivas conectadas a momentos diferentes, então não adianta eu fazer um trabalho para um momento, eu tenho que fazer vários trabalhos, e aí o coaching é muito útil junto com a PNL, né? O coaching ajudando a PNL, nesses vários momentos onde a pessoa fuma, cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma intenção positiva específica. Então, se eu não trabalho, que a intenção positiva do cigarro depois do almoço é diferente do cigarro depois do sexo, é diferente do cigarro na hora que eu estou nervoso lidando com um problema. Então, o que eu faço para um não vai servir para o outro. E se eu não faço um bom trabalho nessa rede toda, a chance é aquela história. Você tem um resultado, mas ele não se sustenta. Dali a pouco a pessoa está voltando a fumar de novo. E a gente quer a consolidação. Tem um fator que é muito importante, que eu acho que é um grande erro de muitos coaches, é que eles impõem os seus mapas para os seus clientes. Né? Então, tem uma das coisas que a PNL nos ensina no processo de boa formulação de objetivos, é que a meta ela precisa ser ecológica. Ela precisa ser algo que seja boa para a pessoa. Então, o que o André fez para emagrecer pode ser diferente do que o Paulo fez para emagrecer, que é diferente do que a Joana fez para emagrecer. Então, muitos coaches, eu acho que é um dos maiores erros que eu acho que eu vejo que mais ocorre, esses coaches pensaram assim, puxa, eu andei na brasa, adorei quase queimar o pé, então eu acho que todo mundo tem que queimar o pé para poder mudar. Só que, como diz o Bandler, nem todo mundo generaliza do mesmo jeito. Isso não é coaching, nem PNL. Isso é uma outra história, treinamento de alto impacto. Mas o que eu estou querendo dizer? Que qualquer processo de mudança tem que levar em conta a realidade da pessoa. Então, na hora que eu fizer um processo de coaching, de PNL, de hipnoterapia, eu tenho que pensar o que é ecológico para o meu cliente. Porque, de repente, o que eu fiz não vai funcionar para outra pessoa. Porque ela tem um outro sistema representacional, tem um ritmo diferente, tem valores diferentes, tem regras diferentes para viver esses valores. Então, nem todo mundo vai priorizar as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas, querer passar pelas mesmas tarefas
de coaching, por exemplo, como se, meu cliente das 6 horas, ele teve um enorme sucesso. Não quer dizer que o cliente das 7, que tem um problema parecido, tem que ir pelo mesmo caminho. Então, eu acho que é muito importante qualquer processo de mudança ajeitar a ecologia do cliente, ou seja, o que é importante para aquela pessoa. Porque senão, o que acontece? Tudo aquilo que a gente associa ao desprazer, a gente sabota. Se a pessoa começar a tentar fazer uma coisa que ela não gosta, ela vai sabotar. É isso que vai acontecer. Então, a melhor maneira é você ajudar que o processo seja o mais prazeroso possível. E para isso você tem que levar em consideração a ecologia da pessoa, o que a pessoa gosta e que pode funcionar melhor para ela. Acho que era uma coisa que a gente estava falando sobre essas coisas e eu achei interessante ressaltar. Muito obrigado por essa oportunidade. Quem quiser entrar em contato comigo nas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, enfim, é só buscar André Pérsia com C. André Pérsia, sem acento com C, que você me acha no Instagram, me acha no Facebook. Eu tenho um canal de vídeos que começou junto com o YouTube, agora vão para 11 anos, aqui no Brasil, praticamente quando o YouTube começou, eu comecei sem ter a menor ideia do que eu ia fazer com ele, e hoje virou uma das referências aí sobre PNL, e hipnose e tal, youtube.com/André Pérsia. É só me buscar André Pérsia, tudo junto, André Pérsia. É de graça, você entra lá e tem acesso a um monte de técnicas, dicas, enfim, ao longo de 11 anos aí que a gente está colocando coisas no ar. Eu ministro cursos de formação no Brasil, você pode buscar serharmônico.com.br. Eu ministro muito em Curitiba, eu tenho uma base, embora eu more no Rio de Janeiro, Niterói, onde eu atendo como psicólogo, coach, hipnoterapeuta, Niterói, Rio de Janeiro. Eu ministro cursos em Curitiba e outros lugares também, é só vocês entrarem no serharmônico.com.br. Tem uma série de produtos online, mais de 50 CDs gravados em estúdio, que agora são programas de áudio, né, onde você trabalha sexualidade, prosperidade, qualidade de vida, saúde, epigenética, uma série de outras coisas que eu fui juntando e fazendo programas que misturam hipnose, coaching, PNL, hipnocoaching, e uma série de outras coisas assim. Então você tem 2 canais, você tem o ressignificando.com, onde você tem acesso a esses materiais, e-books. Eu lancei um e-book agora, há 2 semanas atrás, só na versão digital para uma editora, sobre hipnose sem segredos, onde você são quase 400 páginas, com 20 roteiros hipnóticos e mais toda a estrutura, que junta hipnose, PNL, princípios de coaching, uma série de coisas assim. E tem o andrepersiacursos.com.br, andrepersiacursos.com.br. Então, através desses meios, você entra em contato comigo, faço atendimentos online também para algumas pessoas, quando o tempo me sobra ainda, né? E é isso aí, vou adorar se vocês puderem nos visitar, seja virtualmente ou até pessoalmente, quando estiverem lá por Curitiba. Vamos ter um curso sobre emagrecimento agora em dezembro, no primeiro final de semana de dezembro, é um final de semana, onde são princípios de hipnose, PNL, coaching aplicados ao processo de emagrecimento.